Bom, vamos aproveitar que estamos falando sobre os chakras. Também um vídeo mais curto, a gente vai falar um pouquinho sobre o chakra da garganta, ou chakra laríngeo. É importante a gente lembrar que todos os chakras têm o seu correspondente, né, aqui na parte da frente, enquanto funcionamento fisiológico, porém, enquanto manifestação do caminho da consciência, todos os chakras ficam na nossa coluna vertebral, à exceção do chakra ágina e do chakra da coroa. Então, também o chakra da garganta, ele fica na nossa coluna. O ensinamento diz que ele fica invertido durante as primeiras etapas da evolução, com suas pétalas voltadas para baixo, ou seja, para realmente ter como papel principal o abastecimento dessa área, né, em termos de vitalidade. É importante lembrar que os chakras, eles têm um duplo papel. Talvez não sei se falamos sobre isso anteriormente, mas sempre dá tempo, né? Eles têm um duplo papel. Um deles, o primeiro básico, é servir realmente como uma ponte entre a energia do éter, a energia da vida, de vitalidade, e o corpo físico, então o corpo etérico, e passa para o corpo físico através de cada um dos chakras que vão ser os responsáveis pela vitalidade na sua área de abrangência, e o outro papel que é um pouco mais, vai se firmando, vai se estabelecendo um pouco mais tarde, que é enquanto realmente ferramentas de desenvolvimento de consciência. Então, num primeiro momento, ele fica com as pétalas para baixo, com a sua ênfase realmente na questão da vitalidade. Durante, então, o ciclo de vida da alma, quando a alma começa a atuar naquela personalidade, especialmente a partir da primeira iniciação, ele lentamente se volta para os dois ouvidos, então esse lótus vem aqui para cima, incluindo o bulbo e o seio carotídeos no corpo físico, que fazem o controle dos batimentos cardíacos, do ritmo respiratório e da pressão sanguínea. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que se o indivíduo está realmente num processo de desenvolvimento de consciência de tal ponto que esse chakra está começando a fazer esse movimento de suas pétalas de baixo se abrirem para cima, pode trazer desconforto nessa região, labirintite, zumbido no ouvido, mudança de batimento cardíaco, alterações, oscilações de pressão, do ritmo respiratório. Todas essas coisas que eu disse aqui necessariamente têm a ver com o desenvolvimento desse chakra? Não, claro que não. Mas é importante sempre consultar o médico e, uma vez que os médicos tenham sido consultados, que a gente não chegue a um diagnóstico e o indivíduo está nesse processo de desenvolvimento de consciência, especialmente no processo criativo, de transferência do foco da sua atenção da criação sexual para a criação através da energia mental e da imaginação, pode sim ter a ver com isso, tá bom? Um ponto de atenção para gente. Está localizado na parte posterior do pescoço, tem relação física com a glândula tireoide, que é responsável pelos hormônios T3 e T4, que fazem toda a regulação do nosso metabolismo. Ou seja, a maneira como o corpo usa e armazena a energia tem a ver com os hormônios T3 e T4. Eles são importantes em todas as fases da vida, desde o crescimento e formação dos órgãos fetais, ou seja, dentro da barriga da mãe, principalmente a construção do cérebro, também o crescimento, desenvolvimento, fertilidade, reprodução até a velhice. Então, ele está muito relacionado, esses hormônios T3 e T4 estão muito relacionados com todo o nosso processo de desenvolvimento e cada fase marcada do nosso corpo. Então, desde o nascimento, a puberdade, o envelhecimento, a velhice, todo esse processo é controlado pela glândula tireoide, pelos hormônios T3 e T4 principalmente. Eles têm uma atuação importante no batimento cardíaco, no sono, raciocínio, memória, manutenção da temperatura corporal e também o funcionamento intestinal. Ou seja, é também, né, como nós falamos do centro ágina, cuja glândula é a pituitária,
que controla todas as outras, mas a gente também tem esse terceiro chakra de cima para baixo, também com uma grande função organizadora de todo o nosso corpo. Naturalmente, à medida que a gente vai elevando os chakras, eles vão tendo uma abrangência, vão incluindo os de baixo. Então, por isso que uma função regente, né, governadora do nosso corpo. Aqui é um chakra ou centro extremamente poderoso e bem desenvolvido no que toca à humanidade comum. O que que é isso, Paulo? Hoje, o momento que a gente vive enquanto humanidade tem muito a ver com o despertar desse chakra. Por quê? Porque ele tem a ver com o pensamento concreto. Lembra que no centro ágina a gente falava que o ágina faz a organização, da integração da personalidade, a expressão da mente, da sua atividade mental concreta tem a ver com esse chakra. Então, esse movimento que a gente vive de uma sociedade cada vez mais buscando conhecimento científico, técnico, né, mais racional, mais mental, mais multitask, como a gente fala, tem tudo a ver com o despertar desse chakra, tá? É um órgão para a distribuição da energia criadora, da energia do terceiro aspecto, a inteligência ativa para aspirantes e discípulos probacionários. Então, se no Ajna a gente percebe que o terceiro raio vai ficando mais intenso à medida que o discípulo vai se treinando para a terceira iniciação, aqui nesse processo pré-iniciatório, onde abrange quase que toda a humanidade, e também aspirantes e discípulos probacionários, a ênfase aqui da inteligência ativa, de uma movimentação, de uma eficiência, de uma economia de recursos, está relacionada com este chakra. Relaciona-se com a personalidade por meio do fio criador, que é o Sutratma, como dizem os indianos, e com a alma por meio do fio da consciência, que é o Antakarana, e com a mônada por meio do fio da vida, né? É um outro fio que nos conecta e mantém a vida aqui na tríplice personalidade. Não está relacionado com nenhum dos aspectos divinos por meio do Antakarana. Por quê? Porque a gente viu que a construção consciente do Antakarana começa do Ajna para o chakra da coroa, na integração da personalidade para o chakra da coroa. Então, né, por causa disso que eu falava, o centro ágina somente entra em atividade depois que o Antakarana é construído, portanto, nas etapas iniciais, é o centro da garganta o agente criativo, ou ainda o centro sacro em etapas anteriores. Por isso essa confusão do terceiro aspecto. Então, num primeiro momento é aqui, no chakra da laringe, depois ele vem para o chakra ágina. E anteriormente, né, num estado que viemos atravessando ao longo das diversas encarnações pregressas, esse processo criativo estava relacionado ao chakra sacro. Ele é especificamente o órgão da palavra criadora, ele registra a intenção ou propósito criador da alma, que lhe é transmitida pela energia que flui do ágina. É através da voz, é através do som que a matéria, a substância é manifestada. A gente viu em outras reuniões a importância do exército da voz, como os devas, criadores da forma, são chamados. Então, é a partir do tom da palavra que a gente constrói as coisas. É importante lembrar que uma das coisas mais importantes que separou o nosso desenvolvimento dos outros primatas foi justamente a laringe. A nossa laringe ela tem uma formação diferente, ela é menos potente em volume do que os nossos outros irmãos, então eles gritam mais, eles têm uma potência de som maior, porém a construção da nossa laringe permite diversos sons e tons vocálicos mais amplos, que possibilitou então que a gente tivesse construções de palavras. É importante a gente lembrar que a construção da palavra, dos sons que formam palavras, é o embrião da construção do pensamento. Por isso que esse chakra está ligado com a construção de pensamentos, com a mente concreta, e não só com a fala, como talvez a gente pudesse pensar.
Aqui, a fala é uma expressão da mente. Então, esse chakra está ligado com a mente concreta, com a construção de formas pensamento, tá? Cuja palavra é o efeito e não a causa. Foi a causa anteriormente nesse processo de rudimentar do desenvolvimento das línguas, das vocalizações, porém não mais hoje em dia. É o centro através do qual o aspecto inteligente da humanidade está focado criativamente, já falamos um pouquinho sobre isso. É, portanto, o centro por meio do qual flui a energia criativa do grande centro, a que chamamos humanidade. Então, quando a gente diz na grande invocação, por exemplo, do centro a que chamamos é, raça dos homens, a gente está falando da humanidade e a gente está falando deste centro. Ao passo que quando a gente fala do ponto de amor no coração de Deus, a gente está fazendo uma analogia com o chakra cardíaco e com o grande centro amoroso planetário que é a hierarquia espiritual, a grande loja branca ou a grande fraternidade branca. E do centro onde a vontade de Deus é conhecida, aí a gente fala daqui, né, desse chakra da coroa que está relacionado com o primeiro raio ou com Shambhala, a energia de vontade. Os três principais centros são Shambhala, hierarquia e humanidade. Quando a perfeição for alcançada, a energia da vontade, poder e propósito de Shambhala fluirá livremente através do chakra da coroa, energia do amor, sabedoria do chakra cardíaco e uh, a humanidade através do centro larígeo, como centro ágil, atuando como um agente dos três, né, fazendo toda a distribuição, especialmente do aspecto inteligência ativa. Aí então a humanidade terá uma nova atividade, a tarefa de relacionar os três reinos supra-humanos, né? O que é chamado de reino das almas, ou reino divino, que é o quinto reino, é também chamado de reino dos anjos algumas vezes, com as vidas planetárias e as vidas solares, são os três reinos supra-humanos, com os três reinos sub-humanos, animais, vegetais e minerais. Então, o humano é quem faz a ponte entre todos eles. Em algum momento, quem vai fazer essa ponte vai ser tanto o chakra da coroa quanto da garganta, perdão, quanto o chakra Ajna, que a gente viu anteriormente. Deixa eu ver se está aqui. Importante, então, né? Tendo em vista os centros coronário, frontal e laríngeo, que a gente já viu, né? Cabe lembrar o ensinamento sobre o lugar dos olhos no desenvolvimento da expressão consciente, criativamente levando adiante o propósito divino. O que o ensinamento diz? Quando esses três centros estão funcionando e todos eles vendo simultaneamente, temos então a percepção interna do propósito divino, que é um iniciado, né? A visão intuitiva do plano, que é o discípulo. Então, o discípulo ele ainda não tem muito claro, não tem essa visão interna do propósito, mas ele tem uma percepção do plano, do que ele tem que fazer, da onde ele pode atuar, né? E a direção espiritual da atividade criativa resultante, que é o mestre. O mestre é quem faz tudo isso e promove a construção perfeita desse plano para realizar o propósito, para expressar a vontade. Tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Espero que todos tenham gostado e que seja muito útil esse ensinamento.